Boa noite a todos. Boa noite, a professora Beth. Vamos apresentar o trabalho sobre codornas, coturnicultura. Os integrantes: Alexandre, Emanuel e Natan. Mas o que é coturnicultura? Segundo Silva e seus colaboradores, a coturnicultura é um segmento da avicultura brasileira que cria, que melhora e fomenta a produção de codornas. Mas o que são codornas? Codornas são aves pequenas, porém com grande performance para a produção de ovos. A codorna faz parte da ordem dos galiformes e é a menor espécie de ave galinácea da família Phasianidae, que habita a região da Europa. Vamos falar um pouco de história agora. A codorna, ela existe desde a antiguidade na Europa como uma ave migratória. Ela foi levada primeiramente para a Ásia, China, Coreia e depois para o Japão. A codorna, hoje, ela é criada em cativeiro e é o resultado de vários cruzamentos efetuados no Japão e na China, a partir da subespécie selvagem Coturnix coturnix, que é de origem europeia. Já no ano de 1300 d.C., a codorna ela foi domesticada pelos japoneses em função do seu canto melodioso dos machos. Na primeira década do século XX, os japoneses conseguiram, após inúmeras tentativas, promover uma criação de forma racional em pequenas gaiolas, com uma produção em série, com vistas à exploração comercial da Coturnix coturnix japonesa, a qual se conhece como a codorna doméstica ou codorna japonesa. Vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre as características gerais das codornas. As características com relação ao corpo: seu corpo é pequeno e arredondado, mas apesar do seu tamanho reduzido, o seu corpo é considerado robusto. As suas asas são longas e que permite a elas a capacidade de voar por longas distâncias. O seu bico é em forma de gancho, com a ponta da mandíbula superior um pouco mais presa. A sua plumagem é de cores cinza-bege e pequenas listras brancas e pretas. Falando um pouquinho ainda sobre as características gerais, fazendo uma comparação aí, pessoal, com outros animais da mesma família, as codornas elas têm um pescoço curto, a cauda curta, o bico é pequeno e não tem esporas nas pernas. Essas são algumas características aí em comparação com outros animais da mesma família. Vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre as espécies existentes de codornas. Nós temos a codorna japonesa, ou a conhecida como codorna doméstica, a Coturnix coturnix japonica. Nós temos a codorna europeia, ou selvagem, Coturnix coturnix coturnix. Temos também a codorna africana, Coturnix delegorgei, codorna americana, Colinus virginianus e a codorna chinesa, que é a Coturnix adansoni. Essas são as espécies existentes de codornas. Vamos falar um pouco agora, pessoal,
sobre as codornas e o agronegócio. A cotornicultura é uma atividade que é de grande interesse econômico, requerendo um baixo investimento. É um negócio que ele é amplamente lucrativo, com um investimento de rápido retorno, com os ovos da codorna se popularizando. Falando um pouquinho sobre as codornas e o agronegócio ainda, de acordo com pastores e colaboradores, do ponto de vista econômico, a cotornicultura ela exige um baixo investimento, com um rápido retorno econômico, se comparado à avicultura de frangos de corte, por exemplo, que demanda um alto investimento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo das codornas e o início dessa maturidade sexual da codorna fêmea para a produção de ovos. Ela ocorre de 45 a 50 dias de idade, caracterizando um ciclo reprodutivo de 12 a 13 meses, a sua fase comercial, tendo uma postura regular aí em torno de 80%. Após este período, deve-se descartar as fêmeas para o abate, renovando-se o plantel de fêmeas. As codornas, elas se reproduzem de uma forma monogâmica, quando há o emparelhamento de um macho e uma fêmea apenas para a sua cooperação na criação, né? Ao passo que outros grupos eles são poligâmicos. O ninho das codornas, pessoal, é colocado em lugares escondidos, seja no solo ou em arbustos também. Existem algumas espécies que há colaboração entre os machos e as fêmeas para a criação dos filhotes e para com os ovos. Os filhotes eles costumam ser independentes precocemente e podem deixar o ninho já assim que nascem, logo após serem alimentados por seus pais. As codornas, machos e fêmeas, são diferenciadas pela sua aparência. Os machos, eles têm a plumagem mais brilhante e ornamentados. Eles possuem estruturas incomuns com o objetivo, né, de impressionar as fêmeas, como plumas longas. Ainda, esses machos se portam de uma forma mais imponente para excitar as codornas fêmeas. Outra diferenciação, pessoal, está no seu porte. As fêmeas elas costumam ser mais pesadas que os machos e possuem um abdômen mais amplo, além do peito ser mais largo e claro, e com as manchas pretas em algumas espécies. As fêmeas não cantam, apenas emitem alguns pios. Mas o que as codornas produzem? Com uma postura relativamente precoce, essa codorna ela começa a produzir os seus primeiros ovos logo aos 40 dias de idade e atinge aí um pico de produção já aos 2 meses. Além de exímia poedeira, a ave produz uma carne de qualidade com um excelente valor agregado. Após completarem aí os seus 30 a 35 dias de idade, as codornas deverão ser sexadas e assim separadas, onde os machos poderão ser utilizados para o corte, sendo assim abatidos com 45 a 50 dias de idade. E as fêmeas, elas são levadas para as gaiolas de postura, permanecendo até o final do período produtivo. A recria e engorda de codornas requerem manejo adequado,
que garanta o bem-estar das aves e consequente aumento da produtividade. A fase de cria é o período de desenvolvimento das aves e começa com a saída das aves das incubadoras até a fase de reprodução ou engorda. Na fase de engorda, as codornas são separadas em lotes, para que recebam alimentação especial até que atinjam o peso de abate. O sistema de criação de codornas em baterias é o mais indicado, pois apresenta viabilidade técnica e econômica. Nesse modelo, o coturnicultor maximiza a produtividade das aves, o que aumenta a rentabilidade do negócio. A criação de codornas pode ser em dois níveis, que são a criação doméstica, feita em residências ou em apartamentos. Não exige um rigor técnico acentuado, porém são necessários alguns cuidados básicos, como por exemplo com os dejetos. E criação comercial é aquela feita em grande escala, onde o objetivo do criador será a comercialização do produto final. Nas instalações, para evitar o pisoteio das aves devido à aglomeração das codornas, em um dos cantos da estrutura deve-se construir galpões circulares. Em galpões que já são quadrados ou retangulares, tem que ser realizado uma para no canto, como está descrito na imagem aí, ó, a seta está indicando. O piso da criadeira deve ser coberto com cama de maravalho. Água fresca e ração de qualidade devem ser frequentemente disponibilizadas às codornas. Há uma grande variedade de modelos de gaiola para codorna, mas na hora de escolher o modelo ideal, priorizar por versões que incluem comedouro e bebedouro. Além disso, vale escolher também modelos que venham com desnível de mais de 8 cm para que os ovos possam deslizar e ficar mais fácil na hora de recolhê-los. Outra dica é escolher modelos em que o piso para as aves tenha espaçamento de 5 cm, garantindo que as fezes não fiquem nos pés dos animais e que fique mais fácil de higienizar as gaiolas. Os modelos mais comuns de gaiola para codornas são as versões simples e pequenas, de um único andar. Outra versão são os modelos de gaiolas piramidal ou com baterias, que são versões que trazem espécies de andares de gaiolas empilhados, sendo um modelo para criações maiores e com a vantagem de ocupar o espaço vertical. Cuidados com codornas de um dia. Como elas são extremamente sensíveis às variações de temperatura e às taxas elevadas de umidade relativa do ar, os cuidados devem ser redobrados. O coturnicultor deve oferecer um ambiente que lhes garanta conforto e bem-estar, com condições favoráveis à manutenção da saúde das aves. Com isso, na fase inicial, a mortalidade das codornas é significativamente reduzida. Na verdade, outros fatores também impedem que as codornas de um dia morram. Tudo começa nos cuidados com a chocadeira, a fertilidade dos ovos e o nascimento das codorninhas. A chocadeira deve manter temperatura de 37,5 graus e umidade relativa do ar controlada. O equipamento deve ser bem regulado para a viragem mecânica dos ovos a 4 horas, 6 horas se for manual. Assim que nascem, as codornas apresentam peso de 7 gramas, o que as torna vulneráveis às doenças e alterações ambientais. Por isso, é indispensável garantir a elas fontes de calor que as mantenham aquecidas. Essas podem ser elétricas ou a gás, contanto que a temperatura da criadeira se mantenha em torno de 36 graus. Caso contrário, o frio fará com que as codornas se amontoem umas sobre as outras. Durante as 24 horas após o nascimento, as codornas não devem se alimentar, pois já estão nutridas com as substâncias ingeridas no saco vitelino. No momento em que esse período termina, as aves são encaminhadas às criadeiras com temperatura e umidade controladas. Com um dia de vida, as codornas já podem receber ração inicial. É importante que as aves tenham acesso a comedouros e bebedouros limpos, com água e ração frescas. A ração inicial deve apresentar 30% de proteína, fornecida ao longo dos 20 dias de vida da codorna. A partir desse momento,
A ração inicial deve ser substituída gradualmente por ração de engorda, com 25% de proteína. Assim que chegam aos 25 dias de vida, as codornas de postura passam a receber ração com 23% de proteína, para aumentar a produtividade das aves. Vale destacar que os machos de codorna, os reprodutores, passam por um manejo alimentar idêntico. Dos 15 dias de vida, quando as codornas ingerem uma média de 12 gramas de ração por dia, até a fase adulta, o consumo de ração pode aumentar para 40 gramas. A média de consumo de ração das codornas reprodutoras chega a 40 gramas por dia. Embora os custos com a produção sejam maiores, o coturnicultor garante a manutenção da boa saúde das aves. Com isso, elas se mantêm vigorosas e produtivas, além de apresentarem ótimo desempenho reprodutivo, com altas taxas de fecundidade. Como resultado, o produtor aumenta sua margem de lucros. As codornas são fáceis de cuidar quando se trata de higiene, porque são animais que, por natureza, procuram se manter limpos. Mas, como em qualquer outra ave, a codorna também corre o risco de ser afetada por parasitas internos e externos. Essa classe de micro-organismos se reproduz com facilidade quando a criação não tem um manejo adequado, podendo se espalhar rapidamente nos espaços das fazendas onde as codornas estão concentradas. Portanto, é essencial limpar as gaiolas ou o habitat dessas aves 2 ou 3 vezes por semana. Também é aconselhável limpar constantemente os recipientes onde os animais jogam suas fezes diariamente, mantendo comedouros e bebedouros sempre limpos. Na criação de codornas, o controle de doenças é essencial ao sucesso do coturnicultor. Afinal, essas aves estão suscetíveis a doenças bacterianas, viróticas e fúngicas, e por isso devem ser bem nutridas para melhorar a sua imunidade. Além disso, devem ser desenvolvidos bons programas de vacinação para que as codornas sejam imunizadas. A Newcastle é uma doença virótica que pode ser fatal às codornas. Inclusive, a fase aguda da doença pode causar morte instantânea das aves. O sistema nervoso, digestivo e respiratório das codornas são seriamente acometidos. Os primeiros sinais são febre alta, debilidade, diarreia com traços de sangue, fluido fétido da boca, o aumento do bócio e paralisia. O mais recomendado é descartar as aves doentes do plantel, pois o nível de contágio é elevado. A varíola é uma doença também virótica. Apresenta os seguintes sintomas: febre, erupção na boca, na cabeça e nos olhos e verruga nos bicos. Para o tratamento é recomendado vitamina A na dieta e também deve-se adicionar iodeto de potássio na água dos bebedouros. A aspergilose é uma doença fúngica e se desenvolve nas codornas adultas sem sinais evidentes. Já nas aves jovens, os sintomas característicos são sede excessiva, debilidade, falta de ar, além dos bicos e pernas azulados, característico da cianose, decorrência do comprometimento do sistema respiratório. Como tratamento são utilizados antibióticos, antifúngicos e complexos vitamínicos. Qualquer criação comercial tem por objetivo o lucro. Na criação de codornas, seja para a produção de ovos, produção de carne ou pintos de um dia de vida, não poderia ser diferente. Por ser uma criação exótica, existem alguns fatores para os quais o criador deve se atentar. São eles considerar que o consumo do produto é maior nos grandes centros urbanos, devendo ser levado em conta a distância do produtor ao mercado consumidor. Outra possibilidade está em considerar regiões onde existam cooperativas que tenham atividades relacionadas à avicultura, principalmente da de postura, pois este poderá ser um excelente meio de escoar a produção. Também que a venda para atacadista pode ser uma boa alternativa de escoar a produção. A comercialização direta ao consumidor é vantajosa
para pequenas criações, com cerca de 5.000 aves poedeiras, por exemplo. Esta vantagem, no entanto, diminui quando são granjas maiores, devido aos custos envolvidos na comercialização do produto. Os custos de produção estão relacionados em custo fixo e custo variável, né? A tabela apresentada deve ser considerado também que é uma tabela montada no preço de 2006, né? Então, em relação ao galpão, as gaiolas e os materiais, né, cortinas, arames, esse valor fica em torno de R$ 46.000, indicado lá no subtotal 1, né? Em relação aos custos variáveis, aí no caso já são codornas de 35 dias de idade, plantel de 5.000 indivíduos, né? A R$ 1,30 a unidade. São considerados os valores em relação à ração, despesas gerais como luz, telefone, o transporte, mão de obra, e também os reparos e as embalagens. O subtotal 2, em relação aos custos variáveis de produção, está em torno de R$ 51.000, totalizando os custos de total de produção em R$ 98.267,85. Esta tabela dos lucros está separada em dois tipos de produção, né? Uma produção de ovos in natura e a outra nos ovos em conserva. Na primeira questão é estipulado aí a produção de 10.625 dúzias mês, a um custo de 49 centavos, né? Que dá um total aí por mês de R$ 5.206, descontados os custos variáveis de 4.320, dá em torno aí de um lucro líquido de R$ 885 nessa produção pequena, né, de 5.000 poedeiras. Já na produção dos ovos já em conserva, a gente tem um rendimento por quilo, né, 1.518 quilos, considerando aquela taxa de 0,85 de produção de animal por dia, né, menos de um ovo por dia, dando aí um rendimento de R$ 9.108 no mês, descontando os custos variáveis de 4.320, né, e as embalagens, 2.277, temos um lucro líquido de 2.510. O retorno de ambas as situações da in natura varia de 52,5 mês, né? E de conserva é 18,5 mês. O retorno. A seguir, teremos vídeos complementares à apresentação. Quando estão assim, pequenininhas, elas dão muito trabalho. Nos primeiros dias, a temperatura da granja tem que ser mantida em 38 graus. Na fase de recria ou crescimento, o indicado é colocar no máximo 50 aves por metro quadrado. As cortinas de lona protegem as codornas do vento. Com a água e a alimentação, ainda mais cuidado. Nos primeiros dias, a gente usa uma bandeja, ela come praticamente no chão. Aí aquilo aí ela suja ali dentro, a gente usa um jornal, né? Aí você tira o jornal, a bandeja fica mais limpa. Aí põe outra ração nova, 2, 3 vezes por dia. No início, então, é muito trabalho, né? Bastante. Ela começa a facilitar o manejo a partir de 7 dias, né? Aí já entra bebedouro mais automático, comedouro, aí já facilita um pouco. Aí com 4 dias a gente tira o forro, né, de pano, a gente usa um pano. A gente tira esse forro e ela fica nessa cama de serrais. Para facilitar o manejo e evitar que elas fujam, é comum cortar as penas de uma das asas. E a partir do 18º dia, cortar a pontinha do bico. Por que tem que cortar o bico, Paulo? Para evitar dela dar canibalismo, né? Agredir a outra e selecionar a ração também, que ela seleciona muita ração.
Assim, aí, então facilita? Facilita que ela não espalha a ração no comedor, ela não joga a ração fora. E assim evita de uma brigar com a outra. E evita de uma incomodar a outra, que ela costuma incomodar, que acontece. Ela não empena. Em 2 meses, as codornas chegam à fase adulta e, para isso, ração de qualidade é essencial. Você vê no caso dessa granja, eles têm uma pequena fábrica de ração onde são balanceadas as matérias-primas, são balanceados os ingredientes principais de cada ração para cada fase da produção. Aqui a mistura leva farinha de soja, de carne, calcário e fubá. A quantidade de cada um dos ingredientes varia de acordo com o resultado que o criador deseja ter. A criação de codornas, como a avicultura comercial de uma maneira geral, ela está bem definida em termos do que há de exigências e necessidades das aves em cada fase de produção. Na fase inicial, que é aquela fase de crescimento, há uma necessidade grande do desenvolvimento de ossos, desenvolvimento de músculos, desenvolvimento da ave como uma maneira geral. Após essa fase, ela entra na fase de produção e aí a demanda grande é por um elemento chamado cálcio, que é um mineral que vai ser o grande diferencial de uma ração para outra. Lógico que os teores de proteína e energia também são diferentes nessas rações. Na fase de postura de ovos, elas ficam em gaiolas que têm, em média, 1 metro de comprimento e 35 centímetros de largura. Em cada uma, cabem no máximo 36 aves, que têm vida produtiva de cerca de 1 ano. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do lote, né? Tem um lote que não vai bem, você descarta ele mais cedo. Tem um lote que ainda está indo bem, às vezes tem espaço também, não tem outra para colocar, você mantém ele um pouquinho mais. Seu Paulo tem mais de 30 mil aves. Para manter a produção o ano todo, durante o inverno, quando escurece mais rápido, é usada luz artificial para estimular o crescimento e a reprodução. Por mês, cada codorna coloca cerca de 25 ovos. E os grandes não significam mais qualidade. Não cabe na caixa, ele acaba quebrando e o prejuízo é maior. Ele estraga o que está em volta. Ele inutiliza a caixa. Então, ovo grande não tem essa de ser mais especial. Ele tem que ter um padrão, né? É preciso selecionar os que têm valor comercial. A caixa, com 50 dúzias, seu Paulo vende por R$ 26. A gente conseguindo baixar mais um pouquinho o custo da ração, né? Que milho e soja está um preço um pouco alto, aí está apertando um pouco, mas não está ruim não. Ela come em torno de 22 a 25 gramas por dia, né? Cada codorna? Cada codorna. E um custo hoje por tonelada aí de ração de uns R$800 mais ou menos. Por tonelada? Por tonelada. E a tonelada dá quanto tempo aqui na produção de vocês? A tonelada não dá quase nada. É? Aqui a gente gasta em torno de 5 a 6 toneladas por semana. As codornas são muito sensíveis e se estressam com facilidade. Por isso é importante conhecer todos os fatores que influenciam no comportamento das aves. É todo animal que não tem defesa natural, elas não conseguem voar, não conseguem, não tem agressividade, então elas estão sempre atentas a qualquer mudança do ambiente. Numa criação com alto nível populacional, o estresse naturalmente aumenta, então são necessárias diversas medidas, que se somam para diminuir e dar um maior conforto para a ave. A primeira delas é a localização, posicionamento e ventilação do galpão. Isso básico. Depois disso, a questão de quantidade de aves no galpão, em termos de número total de aves por metro quadrado de galpão, e a questão da lotação das gaiolas. Porque elas ficam alojadas em gaiolas durante um grande período. Se você alojar muitas aves num espaço reduzido, isso vai acarretar problemas de competição por alimento e água, problemas de estresse, problemas de calor, e isso, vamos dizer assim, reduz muito a produção e provoca outros problemas, como canibalismo, como doenças, como outros problemas que vão influir negativamente na produção. Diminui mesmo a quantidade de ovos que a codorna consegue colocar, chega num ponto até dela não colocar ovo de tanto estresse? Chega ao ponto de morrer de estresse. Nesta propriedade são usados 3 tipos de galpão. No mais antigo, as gaiolas ficam umas em cima das outras.
Neste outro são colocadas em degraus. A forma de organizar as gaiolas permite um aproveitamento maior da criação de codornas. Esse lugar embaixo do galpão também faz parte do processo de criação das codornas. As aves, além de produzirem os ovos, também produzem esterco. São as fezes delas aqui. Esse material, até pouco tempo atrás, era visto como um problema dentro da propriedade, que precisava ser eliminado de qualquer jeito. Aproveitado para a lavoura, a gente vende uma parte a gente utiliza também, mas é todo aproveitado. Dá um certo trabalho, você tem que secar ele, não deixar lama, essas coisas, mas a gente consegue um retorno com o esterco também. Agora, o esterco é recolhido e usado como adubo no pomar. Na prática, diminui os custos com a lavoura e traz mais vantagens também. Se você tem o esterco, você tem mais micro-organismos, mais rápido é a decomposição desse material. E a outra grande vantagem é que no esterco já vem vários nutrientes que você compraria, né, nos adubos minerais. E com isso você tem uma redução bastante significativa dos adubos solúveis que são aplicados no solo. Outra grande vantagem é como você tem adubos que são orgânicos, a mineralização é mais lenta. Então, quando você pega um adubo nitrogenado e coloca no solo, ele vai ficar prontamente disponível para a planta. Então, ele se perde com mais facilidade e acaba também causando problemas de resíduos, de intoxicação e contaminando o solo. Resultado a olhos vistos, frutas robustas e produtor satisfeito. Foi uma combinação que deu certo, então, né? Da criação da codorna com a produção de limão, né? Deu. Tá funcionando. Até agora, até o momento, tá dando bastante certo. Um ajuda a empurrar o outro. A codorna vem se destacando nos últimos tempos como uma promissora fonte de renda para os produtores, devido à sua grande precocidade, alta produtividade, pequenos investimentos iniciais e principalmente ao rápido retorno financeiro. Outro fator verificado é a crescente procura de alimentos saudáveis para a saúde humana, onde tanto a carne quanto os ovos da codorna podem ser fontes viáveis de produtos de ótima qualidade. As perspectivas para a coturnicultura são de grande crescimento, pois é uma opção viável para as grandes empresas avícolas, sem deixar de ser uma atividade atrativa também para os pequenos e médios criadores. O consumo de carne de codorna poderá ser aumentado à medida que aumentarem o número de criadores. Isto vai depender da disponibilidade de linhagens de codornas especializadas para corte, além de ampla divulgação das qualidades da carne das codornas para os consumidores. Muito obrigado a todos pela atenção. Estamos à disposição para as eventuais dúvidas.